Então, o nosso tema da live de hoje é como você vai cobrar o valor justo, né? Eu coloquei aqui como um valor que eu acho que é um valor justo, né? Que uma média bem interessante para a maioria das pessoas, que são os R$ 250, né? Mas o justo talvez seja diferente aí na sua região, onde você esteja, né? Talvez um pouco mais ou um pouco menos, né? Mas é aquele negócio, né? A gente tem que sempre cobrar o justo e não ficar reclamando da nossa profissão, como eu ganho pouco, que vida injusta, não gosto de trabalhar porque trabalho muito para ganhar muito pouco. Isso é a pior coisa que pode acontecer no nosso trabalho, né? Então você tem que cobrar o que você acha justo. Então, o que eu estava falando para vocês, né? O justo depende de muitas coisas. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com alguns amigos, né? A gente estava conversando justamente sobre esse tema e nós descobrimos que tinha um dos amigos lá que cobrava R$ 800 a sessão. Isso já tem bastante tempo essa conversa, né? Então seria mais ou menos como se ele estivesse cobrando uns R$ 2.000 hoje a sessão. E a gente ficou todo mundo assim, nossa, né? Como que ele faz isso? Que absurdo cobrar um valor desse e tudo mais, né? Tem fisioterapeutas às vezes que tiram isso no final do mês, né? E ele estava cobrando isso por consulta dele, né? Então, qual que era o segredo dele? O segredo é que era o valor justo dele, né? Porque ele trabalhava em um local chiquetésimo lá em São Paulo, onde o aluguel é extremamente alto, e é um conjunto ali onde os pacientes dele chegam praticamente de helicóptero para fazer a consulta, né? Então, assim, o valor justo para ele era aquele naquele momento e tá certo, né? Então, é legal que você entenda qual que é o valor justo da sua região, do seu local e comece a cobrar esse valor justo, né? E todo mundo, né, quando a gente pensa assim, então vou ter que aumentar o valor da minha sessão, qual que é o maior medo, né, de vocês, né? O maior medo é perder paciente, né? Então todo mundo pensa, quando eu aumentar o valor da minha consulta, o que vai acontecer? Eu vou perder paciente. E isso é fato. Quando você aumenta o valor da sua consulta, muitas pessoas vão perder o poder aquisitivo, talvez, ali, de pagar a sua consulta. E outros vão perder o valor percebido pela sua consulta, né? Então, eles acham que você está pagando o valor justo, e se você aumenta o valor da sua sessão, aquele valor para aquela pessoa que paga não tem aquele valor percebido. Então, o que eu vou fazer hoje, né? Vou conversar com vocês aqui para a gente desbloquear esse medo de aumentar a consulta, né? Então a gente tem que desbloquear e ter aí em mente, né, essa capacidade de começar a cobrar o valor justo. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês, né? E isso vem da minha experiência, né? Bom, antes de dar a dica, eu vou contar uma história para vocês. Muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia estágio ainda, né? Eu aluguei um consultóriozinho, né? Uma pequena sala dentro de uma academia e eu pagava ali na ocasião R$ 200 e comecei a cobrar o valor que eu achava justo mesmo, né? Para as sessões que eu fazia, eu cobrava um valor de R$ 50. Isso, gente, já tem mais ou menos 24 anos mais ou menos que eu tenho de formado, né? Então, foi logo no meu primeiro ano de formado, foi a primeira salinha que eu aluguei ali para começar a minha vida de fisioterapeuta. E aí cobrava meus R$ 50. E onde eu fazia meu estágio, eu tinha colegas, né? A supervisora de estágio, ela, além de ser supervisora do estágio, ela tinha uma clínica. E aí, um dia a gente estava conversando, né, sobre nossos trabalhos, nossos atendimentos, né, e naquela época eu tinha 2 pacientes, né, eu tinha conseguido 2 pacientes, meus 2 pacientes particulares, cada um pagava R$ 50 e faziam uma sessão por semana. Então eu conseguia tirar no final do mês R$ 400, pagava o meu aluguel, que era de 200, e ainda me sobrava R$ 200. Aquela fisioterapeuta supervisora, né? Ela tinha uma clínica onde ela atendia por convênio e ela falou assim para mim, né, que no final daquele mês ela tinha feito na clínica dela 250 atendimentos
e ela tinha conseguido. Esses 250 atendimentos foram por convênio, e depois de pagar todas as contas dela ali, né, as contas dela da clínica, né, secretária, pagou o aluguel, pagou um tanto que ela tinha que pagar para não sei quem, e aí no final das contas sobrou para ela R$ 250. Então imagina, ela trabalhou, fez 250 sessões, ganhou no final do mês R$ 250. Eu fiz 8 sessões no mesmo mês e no final eu tinha ganhado R$ 200. Então imagina a diferença, né? Eu estava trabalhando com qualidade, já comecei a trabalhar com qualidade e comecei a ganhar o valor que eu achava que era justo, né? Era pouco porque eu estava trabalhando pouco, estava no início de carreira mesmo, né? Estava nos meus primeiros meses ali de trabalho. Então, a dica que eu vou dar para vocês, pensando nessa história: se você está começando a sua vida agora, se você ainda não tem nenhum paciente, você já deve começar a cobrar aquele valor que você acha que é justo, né? Tenta já começar alto mesmo, né? Começa cobrando o justo, porque depois você vai ter mais autoestima para aumentar o seu valor, tá? O que eu vi com essa supervisora, né, que tinha esse valor baixo da sessão dela, né, é que ela, depois da nossa conversa, né, ela mostrou para mim que ela tinha muito medo e muita dificuldade de aumentar o valor da sessão dela. E além disso, ela tinha o problema de atender por convênio, né? Então, outra coisa que vocês não devem fazer na vida de vocês nunca é atender por convênio. Tá? Esse negócio de atender por convênio não vale a pena para nós fisioterapeutas, né? É algo que acaba com a qualidade do nosso serviço. O atendimento por convênio vale a pena para quando você praticamente é para quem é empresário ali, que você monta uma clínica, ou para um médico que é empresário também, que monta a clínica, e ele vai contratar ali alguns fisioterapeutas para serem funcionários dele, vai pagar um salário mínimo, né, o piso salarial do fisioterapeuta, e vai colocar um monte vai fazer essa pessoa fazer muitos atendimentos e vai pagar o mínimo para eles, né? Basicamente é assim que funciona. Então, comece a vida de vocês trabalhando no particular e cobrando já o justo para o que vocês acham que vocês devem ganhar, tá? Então essa é a primeira pequena dica que eu tenho para vocês, né? Então, outra coisa que vai ajudar vocês a pensar para desbloquear esse medo é o seguinte: existe uma pesquisa que foi feita, né? Isso é feito em vários mercados, de vários tipos, né? Então, com mercado de roupa, mercado de entretenimento, qualquer tipo de mercado é feito esse tipo de pesquisa, e existe um compilado dessas pesquisas que diz o seguinte: 20% dos seus clientes atuais, né? 20% dos seus clientes atuais pagariam 10 vezes mais para receber o mesmo serviço. Tá? Então pensa nisso: 20% dos seus pacientes atuais pagariam 10 vezes mais para receber o mesmo serviço. Então, se você tem hoje 100 pacientes, pelo menos 20 pacientes desses que você está atendendo pagaria 10 vezes mais para receber o mesmo tipo de tratamento. Tá? Então, baseado nisso, né, hoje você vê, assim, quando você vai no cinema, hoje você tem um cinema que é premium, né, com salas com sofazinho, não sei o que eles cobram mais caro ali, né? E é uma sala mais privada, uma sala que tem menos lugares, né? Mas para você poder ter uma sala com menos lugares, o que você tem que fazer? Você tem que cobrar mais, né? Então, basicamente, é isso que acontece aí em diversos setores aí de atendimento, de trabalho, né? Então você tem hoje, por exemplo, um chocolate, né? Então existem fábricas de chocolate que tem várias linhas, né? E você nem sabe disso, né? Mas você tem hoje Cacau Show, Cacau Brasil, não sei o que. Então são várias linhas de chocolate da mesma fábrica, onde você tem ali um cara vendendo chocolate
por um preço barato, um chocolate por um preço médio e o chocolate por um preço alto, né? Qual que é a diferença desses chocolates? Basicamente é questão de embalagem, questão de alguma concentração, alguma coisa assim, e também o valor desses produtos, né? Então você vai vendo que dependendo da marca de chocolate que você está comprando, você está pagando muito mais, e às vezes é da mesma fábrica, eles têm a mesma origem, e tudo é chocolate, tá? Outra coisa que uma analogia que fica bem legal para a gente entender isso, é a analogia do avião, né? Então, o avião, você tem lá a primeira classe, segunda classe, a primeira classe, classe executiva e a primeira classe, né? Quer dizer, classe econômica, classe executiva e primeira classe. Então, o que acontece no avião? Eles, dentro desse padrão de pesquisa, né, que eu acabei de falar para vocês, o que eles perceberam? 10%, né, 20% dos clientes, eles têm capacidade de pagar ou pagariam 10 vezes mais, né? Então, o que aconteceu? Para isso, eles criaram uma classe econômica que tem um valor para te levar de um destino ao outro. Mas eles viram que tem 20% dessa galera é capaz de pagar 10 vezes mais para ter o mesmo serviço, para ir de um lugar ao outro. Então, o que eles fizeram? Criaram uma classe executiva. Dentro da classe executiva, vai ter ainda, dentro daquela galera, mais uma galera que pagaria 10 vezes mais para chegar no mesmo destino. Então, criou-se a primeira classe. Então, você viu que você subdividiu o avião em 3 classes e todo mundo está indo para o mesmo lugar, né? O que o avião está vendendo ali? O que a companhia aérea está vendendo? Que você vai de um ponto até o outro. E aí você vai ter o serviço feito, né? Você vai ter esse serviço entregue. Então, você viu que ali dentro do avião você tem pessoas indo de um ponto A para o ponto B e pessoas pagando diferentes valores pelo mesmo serviço. Tá? Então, é isso que é uma das coisas que você tem que começar a pensar dentro do seu trabalho. Tá? Então, agora o que você tem que fazer? Você tem que começar a pensar no valor percebido do cliente, né? Então, o cliente que ele está pagando 10 vezes mais, ele vai querer ter um serviço um pouco melhor do que aquele que paga menos, né? Então, você começa a modificar um pouco ali dentro do avião o valor percebido de cada classe, né? Então, a classe executiva, ela vai ter uma comida diferenciada, né? Vai vir um prato mais bonito, e às vezes a comida nem é tão diferenciada assim, né? Mas vai ter uma bebida que vai servir lá, que não vai servir na classe econômica, vai ter alguma coisa ali que não é servido na classe econômica. Então, sei lá, às vezes o banheiro ali é um pouquinho diferente, e as poltronas, né? Isso, logicamente, as poltronas são um pouco maiores. E aí, quando você vai para a primeira classe, mesma coisa, né? Ele tem que oferecer algo que na classe executiva não tenha, né? Então, você vai ter lá os vinhos, né? O prato vai ser um pouco diferenciado, o vinho que você tem na primeira classe é melhor do que o vinho da executiva, e assim por diante. E, logicamente, cadeira um pouco maior também, vai reclinar um pouco mais, etc, né? Então, você consegue ver, assim, que o serviço é basicamente o mesmo, né? Então, você está levando pessoas do ponto A para o ponto B, que é o serviço, mas ali tem um valor percebido diferente, né, em cada uma das regiões que você está do avião. Então, o que você tem que fazer dentro do seu trabalho? Se você está inseguro de aumentar o seu valor, o que você vai ter que fazer? Aumentar o valor percebido do seu cliente, né? E existem várias formas de você fazer isso. Então, primeira coisa é pensar em decoração, pensar na entrega também, né, do serviço. Não é só pensar, vou decorar a sala, vou melhorar isso. Você tem que fazer coisas melhores. E o principal é melhorar a sua entrega do seu trabalho, né? Então, imagina que quando você vai para um atendimento de fisioterapia de convênio, né? O que acontece? O fisioterapeuta do convênio,
ele simplesmente está ali ligando, desligando o aparelho, está passando alguns exercícios, ele não tem um trabalho extremamente personalizado, ele tem que seguir muitas vezes protocolos, né, de atendimentos, e ele vai ter que atender muitas vezes até 10 pacientes ao mesmo tempo, né? Então ele não tem aquela atenção individualizada que você consegue dentro do seu atendimento particular, certo? Então isso aí já é uma mudança bem grande de valor percebido. E aí você começa também, a partir da hora que você está atendendo particular e você está fazendo a sua sessão, você vai começar a entregar coisas diferentes, você vai mostrar técnicas diferentes para o seu paciente, e aí você vai ter que entregar também um resultado melhor para o seu paciente. Então tudo isso vai gerar um valor percebido muito maior, né, para os seus pacientes, e eles vão ficar mais gratos ali com relação ao seu trabalho. Existe um exercíciozinho muito legal para vocês fazerem no seu dia a dia, né, que é um exercício que eu faço sempre, né? Eu gosto de fazer esse exercício. Esse exercício é um exercício que vem do método Disney de administrar, né? Eu gosto muito do Walt Disney, ele tem um monte de sacada genial, assim, nesse ramo de você melhorar o seu trabalho, né? Então ele sempre buscou excelência no trabalho dele, né? E eu acho que ele conseguiu, tem um conglomerado hoje com o nome dele, que é um dos maiores do mundo e emprega muitas pessoas, né? Então a gente pode se espelhar um pouco no exemplo dele e pegar essa técnicazinha que ele inventou, né? Então essa técnicazinha consiste em você mudar de lugar, né, no seu consultório, e eu gosto de fazer isso às vezes até fisicamente, né? Então você tem que ver o seu consultório em óticas diferentes, né? Então, como que você vê a sua consulta, né? Então, assim, você pensa na sua consulta, né, no seu trabalho, como se você fosse o paciente, né? Então, assim, como que seria a sua consulta? Você pagaria o valor da sua consulta para você, né? Você acha que seu valor está justo? Então, assim, pensa, fala assim, será que eu gostaria de fazer uma sessão comigo? Como que é a minha sessão? Como que eu tô, né? Então, tenta olhar como que você recebeu o seu último paciente, tenta imaginar isso, né? Como que foi a recepção, mas tenta imaginar que você está recebendo o seu paciente e você é o paciente. Tá? Tenta imaginar você no lugar do seu paciente sendo recebido por você. Então, você gostaria de ser recebido dessa forma, né? Como que você recebeu o seu paciente hoje? Né? Como que você conduziu o seu paciente até a sua sala? Como que você pôs ele na maca? Como que você conversou com ele? O que você fez ali durante a sua consulta para o seu paciente? Você acha que foi legal? Você gostou? Você ficou satisfeito com aquilo, né? Se você fosse o seu paciente, você ia ficar satisfeito com aquilo, né? Eu, por exemplo, muitas vezes eu olho para o meu paciente e eu tenho inveja deles, né? Eu falo assim, nossa, como eu queria estar no lugar deles agora, né? Nossa, como isso é bom, como eu faço essa técnica bem e eu tô querendo uma coisa dessa agora no meu pescoço e etc. Então, assim, é muito legal quando você começa a pensar na sua consulta como se você fosse o seu paciente. Outro ponto, né? Então, depois que você fizer esse exercício, né, você tenta pensar assim, pô, legal, né? Minha consulta é legal pra caramba, mas eu posso melhorar aqui, aqui e aqui. Ou então fala, putz, realmente minha consulta não é tão agradável assim, né? Acho que eu poderia melhorar. Mas tenta ser crítico, né? Não seja legalzinho com você mesmo, né? Tenta ser bastante crítico mesmo com o que você tá pensando ali, com o que você tá vendo ali, né? Então, assim, a gente tem que querer fazer uma sessão com nós mesmos, né? Então isso é uma coisa legal, é uma coisa boa. Então tenta perceber isso, né? Você faria mesmo uma sessão com você? Como que é a sua sessão? Você pagaria o que você paga, o que você cobra dos seus pacientes? Você pagaria isso para você, né? Então isso é algo que você tem que começar a pensar. E se você quer cobrar um valor X, né? Você tem que imaginar, se o dinheiro não fosse um problema para você, você pagaria esse valor, né, os R$250, você pagaria os R$250 para você mesmo, né, para fazer uma sessão com você? Então,
Pense nisso e comece a modificar a sua sessão pensando nisso. Segundo ponto, né, do nosso exercício, você vai mudar de lugar agora, né? Agora você não vai ser nem fisioterapeuta, não vai ser nem paciente, você é uma terceira pessoa. Imagina aquela pessoa, né, aquela mãe que levou o filho, que está sentada ali na cadeira e está assistindo você tratar o filho dela, né? Então imagina que você é uma terceira pessoa assistindo você tratando aquela pessoa que está ali, né? Então imagina, tenta lembrar a última sessão que você fez hoje, né? O seu último atendimento, e que você está assistindo esse último atendimento, né? O que você achou desse? O que você está achando desse atendimento, né? Você está sendo legal com a pessoa? Como que você está fazendo? Você está fazendo técnicas legais? Você está executando bem as técnicas? Você está sendo conversando de forma legal? Você está passando informações legais? Você acha que a pessoa que está assistindo, ela olha para a sua sessão e fala, nossa, que sessão legal? Ou ela fala, nossa, essa sessão é esquisita, né? Nossa, essa sessão está deixando a desejar. Então, começa a pensar o que está acontecendo ali na sua sessão. Começa a tentar enxergar a sua sessão de fora, tá? Esse exercício que eu estou falando para vocês, não é um exercíciozinho que é para você parar fazer isso durante 30 segundos. Não, é um exercício longo, tá? É um exercício que você tem que parar, pensar, imaginar, fazer isso, tentar lembrar de vários pacientes que você atendeu e fazer isso várias vezes, tá? Então, você vai olhar a sua sessão como se você fosse o seu paciente, vai olhar a sua sessão como se você fosse uma terceira pessoa assistindo e depois você vai olhar novamente a sua sessão como sendo você, tá? E aí você vai se perguntar, né? O que eu posso melhorar na minha sessão? Eu estou satisfeito com essa sessão, né? Eu posso fazer algo melhor, né? Nessa sessão? E você pode fazer esse tipo de trabalho com amigos, com familiares também, né? Então faça um atendimento aí para o seu marido, seu filho, e tenta descobrir com eles, né, o que eles acham da sua sessão, o que os seus parentes, amigos acham do seu atendimento. E pergunta para eles, né, se eles acham que tem algo para melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Tá? Às vezes é a iluminação da sala, às vezes é a posição dos móveis, às vezes é a sua forma de tratar a pessoa, a sua comunicação, tudo isso pode ser melhorado, né? Então pensa em tudo que pode ser melhorado dentro da sua sessão. E aí você vai começar a modificar o valor percebido por ela, né? Então se você está entregando algo que realmente vale aquilo que você está cobrando. Então, a pior coisa que tem, pensa que a nossa consulta, a nossa sessão, ela é como se fosse a nossa mercadoria, né? Então, a pior coisa que tem é quando você vai em algum lugar, você compra um objeto, e aí quando você vai usar esse objeto, vamos fazer de conta que eu paguei R$10 nessa caneta, e aí quando eu vou usar a caneta não tá falhando, não tá pegando bem, né? Então você fala assim, pô, eu paguei 10, mas não vale nem R$2, né? Agora a melhor coisa do mundo é quando você vai no lugar, você compra uma caneta e fala, putz, paguei R$10 nessa caneta. Daí você começa a escrever, você fala assim, putz, olha só como ela é macia, olha lá, nossa, ela tem uma escrita fina, bonita, não sei o quê. Então você começa a ver que aquele valor que você pagou, às vezes você fala assim, pô, eu pagaria caneta boa pra caramba, eu pagaria 30 por ela, né? Então isso é a melhor coisa que tem, quando você acha que você, na sua relação, né, na sua relação comercial, você saiu ganhando, né? Isso é a melhor coisa que tem. Quando você compra um carro ali que você pagou um valor X, e você fala assim, na hora que você anda com o carro, você fala assim, pô, eu pagaria mais por esse carro é muito bom, né? Então, quando você tem essa percepção de que você saiu ganhando na relação, você está feliz, né, nessa relação comercial, né? Então pensa
que o seu paciente, quando ele faz uma consulta com você e ele pagou ali, ele está pagando particular, ele tem que perceber que ele saiu ganhando nessa relação comercial, que quando ele pagou ali o valor, né, os R$ 250, ele vai ter que, ele vai se sentir bem em voltar e pagar de novo, né? Então ele tem que sentir isso dentro da sua consulta, tá? Então tenta perceber formas de fazer com que o seu paciente perceba que ele está ganhando na relação comercial, mesmo que você esteja cobrando R$ 250, certo? E é isso que a gente tem que fazer, entregar o máximo possível para os nossos pacientes. Então, uma das coisas que eu recomendo é esse exercíciozinho, né? Que você vai fazer ali mentalmente. Esse exercício pode ser, eu gosto de fazer, quando eu faço, eu gosto de fazer ele dentro da minha clínica e eu sento no meu lugar, né, de fisioterapeuta. Às vezes eu fico andando como se eu estivesse atendendo alguém e fico imaginando. Depois eu deito na maca e fico imaginando eu sendo tratado por mim mesmo, né? Então eu deito fisicamente na maca e imagino isso. Depois eu sento no lugar ali do acompanhante, né? E fico imaginando como seria eu, né, ali vendo eu sendo atendendo uma pessoa, né? Então eu tento ficar fisicamente nesses lugares. Você pode fazer isso também só mentalmente, né? Então, pensando em cada um dos processos mentalmente, não precisa ficar deitando fisicamente. O legal de você fazer isso fisicamente é que você tem toda a questão do ambiente, né? Então você começa a ver, assim, questões que são mínimas, né? Às vezes você fala assim, putz, olha, tem um bolorzinho ali que tá pegando mal. Ah, tem um rachadinho ali que tá pegando mal. Nossa, essa parede, se ela ficar diferente, né? Se eu colocar uma corzinha nessa parede, vai dar um tchan na minha sala. Então você começa a ver isso, né? Às vezes na hora que você deita na sua maca, você pode descobrir que ela é desconfortável, né? Você fala, nossa, essa maca é desconfortável, é ruim pra caramba. Nossa, quando eu viro pra lá, eu fico olhando bem para a porta do banheiro e ali é um lugar ruim, né? Não gosto de ficar olhando para aquela... Ou então ali tem um vaso que causa má impressão quando eu tô olhando. Então você vai começar a perceber essas coisas. Então por isso que eu gosto de fazer isso fisicamente mesmo, dentro do meu consultório. Mas dá para fazer mentalmente se você tiver uma boa capacidade imaginativa aí. E aí depois, segundo ponto é trabalhar a mesma coisa com pessoas, com amigos, colegas e parentes e ver como eles percebem o valor da sua sessão, tá? Beleza? E aí você sempre tem que se perguntar, o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso melhorar? E o que dá para fazer de diferente? Sempre tem algo para melhorar e sempre tem como fazer diferente, tá? Então você vai ter que modificar algumas coisas. E tudo que você vai fazer ali dentro do seu trabalho é no sentido de gerar valor para a sua consulta, né? Você tem que fazer a sua consulta ser valorizada, né? E vocês vão ver assim que tem várias formas de você gerar valor, né? Eu gosto da forma que eu penso que é a melhor forma de você gerar valor para o seu paciente é entregar um bom trabalho, tá? Então entreguem um bom trabalho, entreguem resultado para o seu paciente. Agora tem outras pessoas e tem algumas questões do marketing, né? Como por exemplo, se você for olhar aí no caso do avião, né? Da primeira classe executiva, você aumenta o valor ali no tamanho da poltrona, né? No ambiente que você está criando. Então você pode pensar nisso também, para você melhorar o valor percebido da sua sessão. Então, modificar o seu ambiente de trabalho, né? Então, mudar, às vezes, de um bairro para o outro, né? Ou melhorar a sua clínica, fazer uma reforma, fazer uma pintura. Então, tudo isso vai gerar mais valor. E também tem a questão da sua imagem, né? Então, aquela questão da imagem pessoal. Lógico que isso não deve ser levado ao extremo, né? Então já vi cursos de endomarketing, né, que o pessoal fala, que dizem que você tem que estar ali, atender de terno, gravata, tudo isso
também pode ajudar, mas muito exagero pode até, muitas vezes espanta o paciente, né? Então eu já recebi pacientes falando isso, né? Que fala assim, nossa, eu fui no fisioterapeuta que estava atendendo de terno e gravata, né? Daí a pessoa concluiu assim, como é que uma pessoa pode ser fisioterapeuta e atender de terno e gravata? Porque não dá para você executar os movimentos, né? Todas essas técnicas que vocês fazem utilizando gravata e camisa social, né? Não dá, isso é inconcebível. Então dá para ver que aquilo atrapalhou ele para executar a consulta dele e não agradou tanto a pessoa que estava recebendo, né? Então, assim, cuidado com os exageros. A gente tem que estar bem apresentado, mas você tem que estar bem apresentado de acordo com o que você vai executar ali no seu trabalho, né? Então, talvez colocar uma gravata, mas não manga comprida, né? Usar uma manga curta, um jaleco, sei lá, mais confortável, não sei. Mas assim, tenta tomar cuidado com os exageros. E você tem que a sua imagem, né, tem que ser compatível com você, né? Então aquela coisa de você querer criar um personagem, né, que tem muitas vezes algumas pessoas falam assim, você tem que chegar com um relógio ali bonito porque o seu paciente ele não conhece seu trabalho, né, não sabe quem é você, mas ele sabe o que é um relógio bonito, ele sabe o que é um Rolex, né? Mas assim, você tem capacidade de comprar um Rolex? Você consegue sustentar um Rolex, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, não adianta, porque o paciente que ele sabe o que é um Rolex, por exemplo, se você comprar um Rolex falso para simplesmente tentar criar uma imagem, ele vai olhar e vai falar assim, nossa, o cara usa Rolex falso, né? Então, isso talvez queime seu filme. Talvez ele seja um colecionador de relógio, ele vai te ver com um Rolex e vai pensar, bom, que se ele tem um Rolex, ele tem outros relógios que também custam 40 mil reais, 50 mil reais, né? Como que será a coleção dele? Chega lá, ele descobre que você simplesmente só tem um relógio e, sei lá, não sustenta aquilo, né? Então, assim, tenta ter a sua imagem compatível com você, tá? Mas, assim, isso não te diminui se você não tem o Rolex, né? Você pode cobrar o valor que for sem precisar ter o Rolex, tá? Então, a sua imagem tem que ser bem apresentada, né? Lógico, assim, tenta não usar roupas furadas, tenta ter um jaleco apresentável, roupas básicas, né? Cores básicas. Então, assim, tenta não exagerar nem para um lado nem para o outro, beleza? Então, isso é algo também que pode gerar valor. E pensar muito no que você entrega na sua sessão, né? Então, assim, aquela coisa de você ter uma boa entrega dentro da sua sessão. O que é uma boa entrega? É você simplesmente entregar o seu resultado mesmo, né? Então você pode fazer, às vezes, coisas na sua sessão que os outros profissionais não estão fazendo, né? Coisas que a gente faz aqui na fisioterapia integrativa, que muitas vezes, assim, você cria um ambiente diferente, você pode criar um ambiente aromatizado, fazer um óleo essencial específico para aquele paciente, entregar, às vezes, um floral de bar no final da sua consulta, etc, né? Então, tudo isso faz parte aí do pacote para você conseguir melhorar o valor percebido da sua sessão, beleza? Outro ponto que você tem que pensar, né, para destravar esse medo de aumentar o valor da sua consulta, é que quando você aumenta o valor da sua consulta, logicamente, né, você vai perder paciente, você vai ter menos pessoas com aquele poder aquisitivo para poder te pagar pela sessão. Isso é ruim? Não necessariamente, porque imagina assim, vamos fazer contas básicas e simples. Imagina que você tem 10 pacientes pagando R$10 para você, e aí você aumenta a sua sessão em 10 vezes, né? Então, fazendo um caso bem extremo aqui, né, que é o que eu falei para vocês, pensando que 20% dos seus pacientes pagariam
10 vezes mais para a sua consulta. Então, se você tem 10 pacientes, você foi lá e agora você está cobrando R$100. O que vai acontecer? Você vai perder pelo menos 8 desses pacientes, você vai ficar com 2 pacientes e esses 2 pacientes estão te pagando agora R$100. Então, quando você tinha 10 pacientes, vamos supor que você atende esses 10 pacientes uma vez por semana, então você estava trabalhando 10 horas por semana e ganhava R$100. Agora você aumentou em 10 vezes a sua consulta, agora você só tem 2 pacientes. Você atende 2 horas por semana e está ganhando R$200. Então é uma conta básica aí que você tem que começar a perceber, né, que você vai perder paciente, mas por outro lado você vai trabalhar menos e talvez, né, no final do mês você consiga ganhar um pouco mais até do que você do que você ganhava antes, trabalhando menos, tá? Na maioria das vezes, quando você aumenta esse valor, né, de uma vez, você está cobrando um X, você começa a cobrar um X a mais na sua consulta, você vai ter uma diminuição e você vai ficar ganhando igual, tá? Então, isso significa que você vai ter menos paciente e vai ganhar igual. Você vai ter mais horários disponíveis, né? E horários disponíveis para você. Você vai poder estudar e você vai poder dar mais qualidade para aqueles atendimentos que você estava fazendo, né? Então, talvez se você está correndo ali na correria, você tem que atender 5 pacientes que você tem que terminar ali, começa no horário, termina ali uns 15 minutos antes, né, de completar uma hora. Você não faz uma consulta de uma hora, você tem que terminar antes, porque para você conseguir sair com um paciente e colocar o outro dentro da sala, o que vai acontecer? Você vai ter mais tempo livre, né? Então você vai poder dar mais atenção para um ou outro paciente ali da sua agenda, né? Então você vai começar a diminuir a sua agenda de forma que você consiga dar mais qualidade para os seus pacientes que estão sendo atendidos, né? Então, esse negócio de você dar mais atenção é também algo que agrega valor para as suas consultas. Então, é uma coisa desejável, tá? Outra coisa que você tem que ver é que, imagina assim, se você estava atendendo 10 pacientes por semana, cobrando R$10, você começou a cobrar 10 vezes mais, agora está atendendo 2 pacientes, o que vai acontecer? Você tem mais tempo, né? Então você pode começar a limitar o seu tempo de atendimento. Você não precisa ficar atendendo todos os dias das 6 da manhã até às 6 horas da noite, né? Ou até às 10 horas da noite. Você pode limitar o seu tempo de consulta. Você vai poder chegar no momento que você vai atender, às vezes, 3 vezes por semana, ou você pode atender só em períodos da tarde, ter a manhã livre para você. Você começa a ter a capacidade, né? Tanto financeira como de tempo mesmo, né, de poder liberar tempo para você e tornar o seu dia melhor, né? Começar a se cuidar, começar a fazer seu esporte, começar a estudar mais. Então, quando você tem esse tempo livre para você, você vai poder ter mais qualidade de vida. Se você tem mais qualidade de vida, o que vai acontecer? Você vai estar mais satisfeito com o seu trabalho, você vai estudar mais, você vai fazer os seus atendimentos melhor, porque você vai chegar mais feliz ali, né, na hora de fazer o seu atendimento. Então é muito legal que você consiga isso, né, consiga reduzir o seu tempo da agenda. E aí você torna-se algo mais escasso, né? Então você acaba sendo um pouco mais escasso para o seu paciente. Existem teorias aí também do marketing, né, que diz que se você é escasso, né, quanto menos você tem de algo, né, mais ela é valiosa, né? Então, a partir do momento que você tem menos tempo da sua agenda, né, você está liberando ali menos tempo da sua agenda, você é mais escasso e, portanto, você tem um valor percebido maior do que os outros, tá? Então, isso é algo que você pode conseguir fazendo isso, né? Então você vai ter a sua agenda cheia, e quando eu digo agenda cheia, agenda cheia nos horários que você está se permitindo atender, tá?
Então, agenda cheia, para mim, não significa que eu estou atendendo das 6 da manhã até as 10 da noite. A agenda cheia eu tenho minha agenda cheia nos horários que eu me permito atender. E eu sou escasso, né? Então, quando eu sou escasso, eu tenho mais... eu tenho um valor percebido melhor, né? Então, muitas vezes o paciente vai ligar e você não tem aquele horário livre na hora, no momento que ele quer, e ele vai começar a te perceber como alguém que é bastante procurado, né? Então, não significa que você vai ficar ali negando pacientes, não, você tem que ter ali seus horários, né? E você vai oferecer os horários que você tem disponível, mas você vai estar mais escasso e isso vai ser algo favorável aí depois de um tempo, beleza? Que mais? Outra coisa que eu acho que é o principal, né, que é o mais importante, é você ser diferente dos outros, tá? Eu acho que talvez isso seja algo que seja muito importante aí para o seu trabalho. Aqui eu conheço vários fisioterapeutas aqui que têm trabalhos extremamente diferenciados, né? Lógico que você tem que tomar cuidado para não chegar em extremos que beiram a bizarrice, né? Eu conheço alguns colegas que infelizmente chegam a esse extremo de querer ser tão diferente que chegam ao extremo do bizarro, né? Mas é importante que você seja diferente, né? Que quando a pessoa vá na sua consulta, ele vá lá e perceba que você fez diferente. Então eu atendo muitos pacientes que já passaram por vários profissionais e eles acabam voltando em mim porque perceberam em mim algo diferente, porque eu fiz algo diferente para eles, eu atendi eles de forma diferente e o meu tratamento é diferente. E isso dentro das especialidades, né? Então, às vezes a pessoa vem me procurar como osteopata e eu estou entregando coisas que todos os osteopatas que ele foi não entregaram para ele, né? Então, às vezes eu estou atendendo isso quando eu trabalhava com um RPG, por exemplo, eu fazia técnicas diferentes, né, das técnicas que eram feitas normalmente, né? Então, o cara, quando ele fazia 10 sessões de RPG com uma pessoa e por um acaso ele caía comigo ali, fazia uma sessão comigo, ele fala, opa, esse cara é diferente, ele tá fazendo uma coisa diferente e ele percebia uma melhora ali no meu tratamento, né? Eu tentava mostrar para os pacientes, olha, eu fiz isso e você ficou melhor, né? Então, você tem que ser diferente no seu atendimento. Você tem que ter uma coisa que seja única sua, algo que você vai ter que inventar. Você vai ter que, vai ter que tirar da cartola ali. Pode ser, às vezes é o seu jeito mesmo, o seu carisma pode ser algo diferente, né? Você não precisa ser, sei lá, eu não sei se eu tenho um carisma, né? Mas eu acho que a forma como eu trabalho e eu vou conduzindo a minha sessão, eu acho que esse é o meu diferencial. Eu tento manter isso ali nos meus atendimentos, né? Talvez eu pudesse fazer mais coisa diferente? Podia sim, né? Mas eu não sinto que eu sou tão capaz assim. Mas vocês podem começar a procurar algo diferente, algo que seja só seu, alguma coisa única que você faça e que nenhum outro fisioterapeuta faça, tá? E aí você vai começar a conquistar muito mais pacientes com isso, né? Você vai aumentar o seu valor percebido e as pessoas vão começar a falar, nossa, né? Quando eu fui no fulano, ele fez igual. Quando eu fui na clínica A, B, C e D, eles fizeram tudo igual. Daí quando eu fui no Felipe, ele fez diferente, ele faz diferente, né? Você dá para ver que ele conduz a sessão de uma forma diferente e ele dá mais resultado e eu entendo que ele tem um valor percebido maior e eu acho justo pagar isso para ele, beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso que a gente tem que fazer com os nossos pacientes, né? Então, é isso que a gente tem que entregar para os nossos pacientes. Então, façam o exercício que eu indiquei para vocês, façam ele sempre, né? Não é uma coisa assim, vou fazer uma vez na minha vida e pronto, né?
Então comece a fazer isso, comece a perceber as diferenças ali, né, dentro do seu atendimento, comece a entregar mais para o seu paciente e comece a entender que isso tudo é uma relação de troca, né? Então essa relação de troca, ela tem que ser favorável para quem está recebendo, né? Então o cara que está te pagando, ele tem que perceber que pagou bem, né? Que ele saiu ganhando nessa relação, e é isso que a gente espera, tá? Beleza? E não tenha medo, né? Então a gente tá hoje, né? Outra coisa que eu vejo muito é as pessoas terem essa autoestima baixa e se desvalorizarem enquanto fisioterapeutas. Nós somos fisioterapeutas, fizemos aí um curso de graduação, estudamos aí pelo menos 4 ou 5 anos de fisioterapia, né? Muitos de nós já temos especializações, né? Então tudo isso eu leio, eu estudo todos os dias, né? Então é importante que você tenha isso em mente, né? Que você é um cara que tem que ter autoestima, né? Então você, a partir da hora que você é um cara que é graduado, é o pós-graduado, é um cara que estuda todos os dias, é um cara que está entregando resultado para os seus pacientes, né? Isso é algo que a gente tem que prezar muito, entregar resultados, né? Aí você tem que ter essa autoestima elevada e poder pensar que você sim pode cobrar o preço justo pela sua sessão, né? E aqui a gente reafirma mais uma vez que eu falei de R$ 250 porque eu acho que isso é um preço justo, pelo menos até o meio desse ano, né? Eu acho que é um valor que a gente deve pensar em manter até o meio desse ano e vamos aumentar aí mais futuramente, tá? Se você acha que esse valor ainda não é justo, eu vou ficar muito feliz em saber isso, que você é capaz de cobrar muito mais do que isso, e você ouvindo isso que eu tô falando, né, vendo que você cobra até mais do que o que eu tô falando, você pode cobrar muito mais, né? Se você fizer todo esse trabalho aí, se você já cobra, sei lá, 500, 600, 700, 800 reais na sua consulta, se você fizer isso que eu falei aqui, você com certeza vai conseguir cobrar muito mais, tá? Bom, pessoal, aproveitando aqui, vou fazer um convite para vocês, que é sobre o nosso treinamento, né? Encontre o seu diferencial dentro da fisioterapia integrativa. Vamos fazer um treinamento dia 27/6, né? 27/6 está chegando, está quase aí, esse mês. Para isso, vocês devem fazer as inscrições. E se você procurar nos nossos stories, vão ter sempre ali algum linkzinho para você fazer a inscrição para ver esse nosso encontro, esse nosso treinamento sobre como você ter um diferencial com a fisioterapia integrativa, beleza? E esse diferencial pode fazer uma diferença muito significativa na sua carreira, como já está fazendo para um monte de nossos alunos, beleza? Então, está combinado, estão convidados, e se você quiser fazer parte também já da nossa fisioterapia integrativa, temos o link na bio, onde você pode saber mais sobre o nosso curso de pós-graduação e entrar em contato com a gente e fazer a sua inscrição, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.